pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online módulo pele, gente. A semana passada a gente fez aí o contorno do nariz, né? E eu fiquei de falar pra vocês se essa semana a gente faria contorno em creme, etc e tal, ou finalizaria a maquiagem. E eu optei, gente, nessa aula de hoje em finalizar a maquiagem, porque a gente já tá com a maquiagem já quase feita, por que não terminar? Depois a gente volta onde tiver que voltar, faz contorno em creme, explica outras partes que não foi explicada nessa maquiagem, mas eu optei por terminar a maquiagem, fazer aqui a finalização da pele, que faz toda a diferença na maquiagem, blush, iluminador, blá. Só não apliquei batom, porque não é que a gente vai ter uma aula só de batom, não, mas tem algumas coisas que eu tenho que explicar em relação ao batom e a finalização da maquiagem, que vai ser na próxima aula. E vamos então acompanhar comigo a finalização da maquiagem na aula de hoje. Então, gente, semana passada foi exatamente nessa parte da maquiagem que a gente parou. Já fiz os olhos, já apliquei base, corretivo, contorno, etc. Um pouquinho mais sutil dessa vez, mas já fiz e parei exatamente nesse ponto pra gente poder dar continuidade hoje. E só por questão de curiosidade, essa base Power que eu tô usando aqui na maquiagem de hoje é essa daqui da Ruby Rose, a nova fórmula, que teremos resenha dela no canal. E o corretivo, esse daqui, o corretivo líquido da Jasmine, que também teremos resenhas de tudo aqui no canal, tá certo? O contorno foi o mesmo, foi da Smashbox, aquele acinzentado que eu usei a semana passada, e agora a gente vai dar continuidade. Acho que vocês repararam, gente, que até esse momento, até esse ponto da maquiagem, eu não apliquei pó no rosto. Muitos maquiadores, muitas pessoas, inclusive eu aí nesse meio, costuma aplicar pó em cima da maquiagem logo depois que aplica o corretivo. Aplicou a base, aplicou o corretivo, já sela o corretivo com pó, já aplica no restante do rosto, caso você queira selar todo o rosto com pó e a sua base não seja mate o suficiente para aguentar. E aí depois que a gente vai terminar a pele. Nessa maquiagem que eu tô fazendo pra vocês, que eu tô ministrando aqui no curso pra vocês, eu não apliquei pó até o momento. Por quê? Primeiro porque todas as bases que eu usei até agora, em cada aula eu tenho procurado usar uma base diferente em cada aula que eu gravo pra vocês. A maioria delas, se não for bem matezinha, ela é semi-mate, nenhuma delas assim ficou grudenta, digamos assim, no rosto, a ponto de ter que passar aquele pó desesperadamente no rosto pra selar ela, sabe? Nesse caso, se você estiver usando uma base que é muito líquida, que ela não seca de jeito nenhum, já sela corretivo e base com pó. Mas se a base for mais sequinha e você vê que ela aguenta, eu acho que vale a pena esperar. Por quê, gente? Porque nesse ponto da maquiagem, depois que você já aplicou o corretivo, já aplicou a base, já fez o contorno, o tempo vai passando e você consegue ter uma noção se a base que você tá usando vai aguentar, se ela vai craquelar e se principalmente o corretivo que você aplicou assim nessa área dos olhos, se ele também vai aguentar. Porque se ele for aquele corretivo que craquela ou aquele corretivo assim que acumula aqui na linha de expressão, até chegar nessa parte da maquiagem, você já consegue ver, porque se ele for acumular, ele já vai ter acumulado aqui um pouquinho e você já vai conseguir ver. Então, se você tiver que retocar ou aplicar algum outro corretivo por cima, você pode fazer isso já antes mesmo de aplicar o pó, entende? Por exemplo, eu aproximei bem a câmera aqui pra vocês verem como o meu corretivo, deixa eu olhar aqui pra cima pra ver se vocês vão conseguir enxergar. O meu corretivo, ele deu uma leve acumuladinha aqui na linha, muito pouquinho, mas acumulou, olha, tá vendo? Ele acumulou só um pouquinho, então eu consigo retocar ele, pegar a esponjinha, daqui aquelas batidinhas pra gente retocar antes mesmo de aplicar o pó, tá certo? E esse corretivo aqui, ele é muito bom, ele não acumulou muito, mas dependendo do corretivo, ele acumula assim, ou então ele pode mesmo craquelar aqui. Aí nesse momento da maquiagem, você pode já ou aplicar o pó, ou aplicar antes do pó o blush. Principalmente se você optar por um blush assim mais cremoso e tal, aí você teria que aplicar antes de selar tudo com pó, porque depois que você aplica o pó por cima, eu não aconselho aplicar nenhum produto líquido no rosto depois que você aplicou o pó. Mas como eu não sou muito adepta a blush em creme, eu vou optar por selar toda a minha maquiagem com o pó primeiro, pra depois aplicar o blush. Eu já tenho mais ou menos uns 3 vídeos aqui no canal, gente, falando sobre pó. Quais os tipos de pó, quais as melhores marcas, etc e tal. E pra não perder tempo aqui na aula, eu vou pegar o link de todos esses vídeos de pó, sobre pó que eu gravei, e vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem, tá bom? Eu aconselho a vocês assistirem porque é muito importante e vai facilitar muito a vida de vocês na hora de escolher o pó que você vai selar toda a sua maquiagem, tá certo?
Então, no caso da maquiagem de hoje, como eu usei uma base de, na minha concepção, altíssima cobertura, eu acho que eu não necessito, assim, de um pó que tem uma cobertura, assim, mais alta pra selar essa maquiagem. Primeiro porque a base já fez o serviço direitinho. E segundo que se eu aplicar um pó com cor aqui, pode acontecer da maquiagem ficar com aquele aspecto assim de massa corrida, sabe? Muito produto no rosto. Então, considerando que a minha base que eu apliquei aqui já tem uma cobertura assim mais alta, então eu vou optar por aplicar o pó translúcido. Para quem não sabe o que é o pó translúcido é aquele que não adiciona cor, que ele é bem fininho, serve só para selar mesmo a maquiagem e matificar, mas vocês podem conferir todos os detalhes a respeito desse assunto nos vídeos que eu falei para vocês, que os links vão estar aqui na descrição, tá certo? Eu optei por usar esse pó aqui, gente, ele é uma miniatura, na verdade, da Laura Mercier. Por muito tempo, assim, foi considerado o melhor pó do mundo, mas eu vou confessar pra vocês que eu nunca usei. Eu estou confiando que ele é um pó muito bom e como eu tenho muitos produtos aqui pra resenhar pra vocês esse mês, eu quero colocar já ele aqui no meio e tenho que testar, né, gente? Então, eu vou usar esse pozinho aqui pra selar minha maquiagem. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é selar aqui o corretivo, tá? Quando eu vou aplicar pó nessa área aqui dos olhos, eu costumo usar um pincel mais pontudinho, mesmo que ele seja grande, essa ponta assim, essa parte pontudinha dele alcança aqui essa parte de baixo dos olhos, ou então um pincel menorzinho do que o pincel realmente de pó, sabe? Porque o pincel de pó, ele vai alcançar as partes largas assim do seu rosto, mas ele não vai alcançar os cantinhos, que é o que a gente mais precisa fazer, selar essa parte aqui de baixo dos olhos, sabe? Pra evitar do corretivo craquelar, porque o pó serve pra selar a maquiagem, mantê-la no lugar, matificar sem a pele e evitar que ela craquele com facilidade, tá certo? Então, dos pincéis que eu estou usando assim, porque eu faço rodízio dos meus kits de pincéis, gente, acho que o menorzinho que se encaixa aqui foi esse aqui que eu peguei, que eu tava até com dó de usar, que é um pincelzinho da Tarte, mas eu vou usá-lo para selar o meu pó aqui na parte de baixo dos olhos. Ó, primeiro eu vou aplicar todo o meu pó aqui, ó. Você pode usar, inclusive, gente, até esponjinha para aplicar esse pó aqui. Inclusive, eu já vi meninas me perguntando sobre aquela técnica baking, sabe? De aplicar o pó, assim, por cima do corretivo, largar ele lá e depois tirar o excesso, assim, mais no final da maquiagem, sabe? Eu posso ensinar isso até para vocês em aulas futuras, mas eu vou adiantar desde já que essa técnica baking, eu aconselho ela mais para maquiagens específicas para fotos e vídeos, tá? Porque esse tipo de técnica acaba, tipo, meio que cozinhando muito o pó aqui nessa área de baixo do rosto, e principalmente se você tiver marcas, linhas de expressão, assim, ele acaba deixando, assim, a sua pele com uma aparência, com um aspecto, assim, de mais velha, sabe? Então, é uma técnica que eu aconselho mais para fotos e vídeos, mas futuramente eu ensino para vocês, tá? Por enquanto, a primeira técnica é aplicar aqui o pó na parte de baixo dos olhos. O pó mais fininho que você tiver, gente, mesmo que você resolva usar uma base com uma cobertura menor e depois completar a cobertura com um pó que tenha uma cobertura maior, eu aconselho que nessa parte aqui do seu rosto, que você aplique sempre o pó mais fininho que você tiver e deixa para aplicar o pó com mais cobertura no restante do rosto, tá certo? E aí depois que você aplicou o pó, você aplicou só dando batidinhas, aí você pode, de levinho assim, sabe? Tirar o excesso dele com o pincel, dando aquela varridinha, sabe? Que aí você já aplicou nos cantinhos. E vou aplicar o pó no nariz também. Sim, gente, por cima do contorno que eu já fiz. Não tem problema nenhum você aplicar o pó translúcido por cima do contorno que você já fez em pó, por duas razões. Uma, se você tiver exagerado no contorno que você fez, se você tiver aplicado assim muito forte e tiver tido dificuldade para esfumar depois, o pó translúcido ele já vai dar uma suavizada nesse contorno que você fez e não vai deixar ele assim tão marcado. E a segunda coisa é que mesmo que você tenha usado o contorno em pó, o pó translúcido ele também vai selar esse contorno, passar assim por cima e vai deixar sua maquiagem no lugar por muito mais tempo. Depois que eu apliquei o pó aqui com o pincel menorzinho nessas áreas assim menores e no nariz, eu vou com o pincel grandão de pó, que vem em todos os kits de pincel, ó, já até peguei um pouquinho aqui, e aí eu aplico no restante do rosto, de forma mais leve, assim, sem deixar acumular muito, sabe? Mas pra selar tudo que você aplicou por baixo mesmo.
Aí depois que eu apliquei o pó, gente, antes de finalizar a minha pele, eu vou pra aquela parte lá de finalizar essa parte de baixo aqui dos olhos, sabe? Porque geralmente eu faço os olhos, aí no máximo que eu faço é aplicar o lápis aqui na linha d'água e borrar ele um pouquinho pra baixo, mas eu acabo deixando sempre pra esfumar e finalizar essa parte de baixo dos olhos depois que eu aplico o pó. Mas essa parte aqui eu não vou fazer com vocês aqui em vídeo, porque eu já fiz várias e várias vezes em todas as maquiagens do módulo Olhos que eu ministrei pra vocês, já estão todas as aulas no ar, tá certo? Então eu vou finalizar essa parte aqui e já volto pra gente finalizar a pele também. Pronto, gente, finalizei aqui essa parte de baixo dos meus olhos e aí depois de tudo selado, vem a parte do blush. A parte do blush, gente, é uma das partes, assim, não vou dizer as mais temidas, porque eu acho que até tem partes mais difíceis do rosto de maquiar, mas ela é muito temida, assim, por muita gente, porque errar a cor do blush ou então sentar a mão no blush aqui, confesso que eu costumo fazer isso de vez em quando, gente. Eu sou aquele tipo de pessoa que, por mais que não seja o correto, eu adoro uma chineladinha assim na cara, sabe? Catar o blush assim e sentar o blush aqui na cara até a gente ficar bem vermelhinha. Mas vamos começar pelo conceito, gente. Na verdade, o blush na maquiagem, a maquiagem inteira, na verdade, foi criada para realçar a beleza da mulher, entendeu? E não transformar. Hoje em dia tem muitas maquiagens assim transformistas que deixa a pessoa parecendo outra, assim, vários tipos de maquiagem, maquiagens artísticas, mas a maquiagem básica do dia a dia ou a maquiagem de festa, por mais pesada ou por mais leve que ela seja, ela foi criada para realçar a beleza da mulher e corrigir aqueles defeitinhos que a gente não gosta, né, gente? E falando especificamente do blush, considerando que a gente aí já corrigiu, já tapou aí tudo que a gente queria, para que teoricamente ele ia servir? Para devolver nas bochechas, naquela parte do rosto, aquele ar natural. Sabe quando você toma um solzinho lá fora? Então quando você fica com vergonha, que você fica com a bochecha assim toda vermelhinha, pois é, como você já se maquiou, aplicou base, tampou tudo que você tem de natural, digamos assim, no rosto, o blush ele vai servir para devolver esse coradinho aí natural que você tem no rosto. Então, o certo, gente, seria aplicar ele assim somente nas bochechinhas mesmo, sabe? Pra dar aquele ar assim mais de saudável e, claro, respeitando o seu fundo, a sua tonalidade de pele, tá certo? Como saber qual a cor do blush que combina e não combina com o seu tipo de rosto? Essa questão, gente, eu vou deixar pra fazer por escrito, porque se eu for ficar blá, 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 blá pra vocês falando sobre isso aqui no vídeo, eu vou confundir toda a cabeça de vocês e vocês vão falar, ah, é muita informação. Então eu prefiro anotar e colocar essa informação lá no blog pra vocês e deixo o link pra vocês assistirem. Não vou fazer essa semana, vou colocar a semana que vem, mas deixo avisado em aula quando o link já estiver disponível, porque se eu falar que vai tomar muito tempo da aula e vocês vão acabar não guardando. Mas, via de regra, gente, quem tem a pele bem branquinha é a única pele que fica bom aqueles blushes assim rosa. Sabe rosa? Esse aqui ainda é um pouquinho coral, não sei como vai aparecer aí no vídeo. Eu não tenho, como não combina com o meu tipo de pele, eu não tenho nenhum blush assim rosa pra mostrar pra vocês. Mas esse tipo de cor rosa, ela só fica bem em pele branquinha. Para nós morenas, eu sou morena, eu não sou nem aquela morena clarinha e nem aquela morena mais escura, eu sou morena média. Mas assim, para morenas da minha cor, até um tom antes da pele negra, temos assim, digamos que um privilégio um pouco maior nesse quesito blush, porque como a nossa pele não é clara demais e nem escura demais, a grande maioria das cores combinam com o nosso tom de pele, exceto o rosa, aquele rosa pink mesmo que combina mais para branquinhas. E para as peles negras, gente, as cores que ficam mais bonitas, que combinam mais, seriam as tonalidades de bronzer. Eu peguei aqui só a título de exemplo uma paletinha de iluminadores da Anastasia, gente, mas porque tem várias cores em um só. Porque se eu fosse pegar todos os blushes da gaveta, ia ficar muita coisa pra escolher. Mas assim, sabe essas tonalidades assim mais douradinhas? Olha, tá vendo? Olha, esse aqui fica lindo para peles negras e serve inclusive também como iluminador, caso ela opte por usar um blush assim mais em cor terroso, mais ferrugem, assim, que fica lindo também. E aí pode finalizar a pele com um tom mais de bronzer, assim, que vai ficar
lindo, mas em peles negras, essa tonalidade, tons terrosos, ferrugem, ou então aquele rosa queimado, como esse aqui, por exemplo, da Too Faced, que é a cor Your Love is King, são cores assim que combinam bastante para a tonalidade de peles negras, tá certo? Aí voltando lá nas branquinhas, gente, por que que a cor rosa fica bem só na tonalidade de peles branquinhas, gente? Porque a pele branquinha, gente, é a única pele que naturalmente, quando ela fica exposta ao sol, ou então quando ela fica com aquela vergonhazinha, assim, sabe? Aquele coradinho natural da pele dela puxa mais pra essa tonalidade de rosa, sabe? Eu, pelo menos, quando raramente eu tomo sol, então quando eu fico com uma vergonha muito grande a ponto de queimar o meu rosto inteiro, eu até fico vermelhinha, mas não aquele vermelho com a tonalidade rosa, entende? Então, essa cor rosa, ela só ficaria bem nas branquinhas por essa razão. Se aproximaria, assim, mais do natural do que para as outras tonalidades de pele. Agora, nós que somos morenas, se a gente ficar com vergonha de tomar um sol, a gente pode ficar de qualquer cor. Tem gente que fica vermelha, tem gente que fica mais bronzeada, cada um fica de uma cor, né, gente? Então aí o blush vai do gosto pessoal de cada um de nós morenas. E aí mais uma coisinha, gente. Lembra quando eu falei pra vocês na aula de contorno, a primeira que eu dei, não só a de nariz, que muitas pessoas preferem, no lugar do blush, usar o bronzer, que é aquele produtinho que muita gente confunde com o contorno, só que ele costuma ser um pouco mais clarinho que o contorno quando ele for opaco, e também um pouco mais clarinho que o contorno e com brilho quando você quiser usar à noite, para aquele bronzer mais glow, assim. Sim, você pode usar o bronzer no lugar do blush, porque muitas pessoas também, ao invés de ficar vermelhinho com aquele coradinho natural, ficam mais bronzeadas. E há também quem goste de aplicar o bronzer, só o bronzer, tá, gente? O blush não. Nas partes altas do rosto. O que seriam as partes altas do rosto? Aquelas partes assim salientes, que ficam mais expostas ao sol. Quando você tá lá deitada torrando a milanesa, gente, não são as bochechinhas. Por que que as bochechinhas coram? Essa partezinha aqui, né, da bochecha, que é que vai pra frente, a gente fica assim no sol, né? Aí a primeira coisa que sobe aqui é a nossa bochecha, né? Aí ela fica lá exposta ao sol, nosso nariz, às vezes o queixo, entendeu? Então são as partes mais altas do rosto que gosta de aplicar o bronzer não só aqui no lugar do blush na bochechinha, como nessas partes também. Mas a grande maioria dos maquiadores optam por usar mesmo o bronzer ou o blush nessa área aqui da bochechinha, que eu vou já aplicar junto com vocês, e deixar para as demais partes altas aplicar o iluminador mesmo. O iluminador, aquele que dá aquele toque final da maquiagem, o glow, etc e tal. Eu vou ficar com esse daqui da MAC, tá, gente? Eu ia usar esse daqui da Tarte, que é novo, eu tô querendo testar produtos novos, mas lembrando que a gente tá fazendo aqui maquiagem noturna, então quando a gente estiver fazendo a maquiagem diurna, eu deixo pra usar um blush matte, tá? Pincel gordinho, não tão gordo quanto o pincel de pó, mas também não tão pequenininho. Se você usar muito pequenininho, quanto menor o pincel, mais marcado vai ficar o seu blush, tá certo? E ele pode ser tanto chanfradinho, que ele vai deixar aquele aspecto mais reto na bochecha, como ele pode ser assim, ó, sem ter nenhum chanfrado, que aí ele vai dar aquele aspecto mais esfumado. Aí vem aquela parte, aonde é a nossa bochecha, gente? Exatamente naquele lugar que eu expliquei pra vocês. Tem muitas pessoas que falam, ou você dá aquele sorrisinho falso assim pra cima, que a sua bochecha, ó, já destaca aqui, já vai pra frente, já fica... Sabe quando você fazia careta pequena, você fazia aquele bochecha de bulldog, assim, ó, que é essa parte que a gente pega, assim... Exatamente isso, a nossa bochecha, gente. É isso, quando a gente sorri, ó, ela levanta, ó. Principalmente eu, que tenho essa bochecha do tamanho do mundo. Quando você faz assim, ó, só vem bochecha aqui, né? Isso aqui é a nossa bochecha. Agora, se você ainda tem dúvida, lembra quando você fez aquele biquinho de peixe, ó? Quando você fez aquele biquinho de peixe, você marcou o seu contorno, que é aqui. A bochecha nada mais é que um pouquinho pra cima, gente. O blush, ele vai encontrar o contorno que você aplicou aqui, entendeu? Então, quando você levanta assim a bochecha, ó, o seu contorno tá aqui, a sua bochechinha levantou aqui um pouquinho mais pra cima. Não aqui no centro, tá, gente? Mas aqui pros lados, aqui, ó. Lembra da bochechinha de Emília? Assim.
E a aplicação do blush, gente, vale a mesma regra de todos os produtinhos que eu falei pra você. Quanto mais vertical, mais longo o rosto. Quanto mais horizontal você aplicar, mais larguinho vai ficar o rosto. Então, eu vou seguir o que eu fiz desde o começo da maquiagem. Quanto mais inclinadinho, melhor, né? Aquela forcinha que a gente dá pra natureza, sabe? Que a gente é bonita, mas a gente quer dar aquele consertadinho lá, né? Minha bochecha tá aqui, bem saliente, né, gente? Ela costuma ficar aqui, ó, na direção, assim, de onde acabou o olho, ó, não pra dentro, que é aquela parte onde a gente ilumina. Terminou aquele Vzinho lá, começa a bochechinha, sabe? Aí você pega o pincelzinho, dá uma pincelada aqui, ó, de pouquinho, gente, de pouquinho. Porque se você pegar aquele montão de blush de uma vez e tef aqui na bochecha, aí pra consertar isso aqui, pra consertar é muito difícil. Então você vai lá, aquele pouquinho aqui na bochecha, aquele pouquinho que você aplicou, ó, você vai fazendo assim, ó, varrendo lá pro final, ó, lá pra sempre, em cima do contorno que você fez aqui, ó. Você vai... Então aqui a gente despeja. Lembra quando eu fiz o módulo de olhos que eu falava que aqui no cantinho a gente despejava aqui a sombra e depois ia puxando ela pra dentro? Aqui na bochecha a mesma coisa, a gente despeja aqui um pouquinho. Gente, eu só fiz assim, ó, nesse blush. Tac, encostei. Vou aplicar esse aqui até do outro lado pra não deixar mais vermelho aqui, ó. Subir minha bochecha, ó. Tá aqui. E aí depois eu puxo pra cá. Eu nem sumei o suficiente do outro lado, tá, gente? É porque eu peguei um pouquinho mais aqui, então... Aí aqui varrendo, ó, varrendo, tô varrendo. Vai varrendo lá pras têmporas. E aí de pouquinho em pouquinho, gente, quanto mais vermelhinha você quiser ficar, mais você vai aplicando. Se eu me empolgar aqui, eu vou sair daqui com chinelada. Então eu prefiro não arriscar e deixar o blush só como um toquezinho de nada aqui, sabe? Porque se eu aplicar mais aqui, eu sei que eu vou longe, eu me conheço. Então, gente, o blush não é difícil, é só isso aqui, ó, da corzinha que você quiser. E depois eu escrevo um complemento lá no blog pra vocês, tá, gente? E aí, feito isso, gente, o que faltou aqui? Iluminador e o batom. Eu vou aplicar o iluminador hoje e o batom eu vou deixar pra aplicar a semana que vem, pra gente finalizar a maquiagem e fazer as considerações, todas as observações importantes dessa maquiagem noturna, tá certo, gente? Então, como eu falei, estou testando aqui produtinhos novos, então vou pegar algum iluminador novo, vou pegar esse aqui da Becca, que sempre foi meu sonho ter, e agora eu vou usar ele pela primeira vez com vocês. Essa aqui é a cor Monster. E pra aplicar o iluminador, gente, tem vários tipos de pincéis também. Você pode usar o pincel lequinho, só que esse meu aqui tá muito mirradinho, não vou usar ele não, prefiro aqueles mais grossinhos, que ele tá sem produto, tá, gente? Que você só vai fazer assim, varrer nos lugares que você vai iluminar, que eu vou já falar pra vocês. Você pode usar o próprio pincelzinho de blush com moderação, aqui, assim, nos lugares, assim, com ele viradinho, e blá. Ou você pode usar um pincelzinho pequenininho, gente. Um pincelzinho pequenininho, digamos que de sombra mesmo, só que mais grandalhão assim, em que você pode, porque vai ser em pontos muito específicos. E aonde você vai iluminar, gente? Essa parte aqui serve pra dar ênfase naquela parte onde a gente quer levantar do rosto e pra esconder mais ainda, pra deixar mais mirradinho, mais pra lá ainda, aquela parte onde a gente escureceu, onde a gente fez o contorno, tá? Então, o contorno sem brilho, ele só vai ajudar no efeito de sombra, luz e sombra, né? Que foi o que a gente aprendeu nas aulas de contorno e iluminação. E na maquiagem noturna, além dela ajudar nesse efeito de luz e sombra que a gente fez na aula de contorno, ainda vai dar um glow a mais pra nossa pele, um brilho, né? Porque a noite é brilho e brilho é chique. Agora, a quantidade de brilho que você vai usar, gente, é totalmente pessoal. Tem gente que acha errado você pegar um iluminador da Anastasia com esse brilho aqui, ó, totalmente discreto e jogar aqui no rosto pra ficar Edward ao sol, sabe? Do crepúsculo. Então, eu sou dessas e adoro, não vejo problema nenhum com isso, não quero nem saber quem olha pra mim e fala, ah, tá muito glow, beleza, não tô nem aí. Eu gosto assim, gente. Então, pra mim, eu tenho aquele lance de maquiagem ser muito pessoal e você usa do jeito que você quiser. Você usa nos lugares certos, né? Você usa na intensidade que você quiser e isso é problema seu. Agora, quando você vai fazer isso em uma cliente, é diferente. Aí existe aquele negócio do visagismo que a gente vai falar depois, que você tem que entender mais ou menos o gosto da pessoa pra fazer uma coisa que combine mais com ela, não só fisicamente, mas com a personalidade dela e o jeito que ela gosta. Então eu achei um pincelzinho aqui chanfradinho, mais grossinho, gente, que ele serve pra olhos também, mas eu vou deixar pra iluminar com ele. E vou usar o iluminador que eu falei, vou pegar ele aqui
e vou pegar sem nenhuma dó nem piedade, não tem problema se eu brilhar, porque aí pelo menos vocês enxergam melhor o que eu estou fazendo no vídeo, tá certo? E aonde a gente vai aplicar? Vamos começar pela bochecha. A gente não escureceu aqui? Escurecemos, pra gente ficar com o rostinho um pouquinho mais fino e tal. Quando a gente aplicou o rosadinho aqui, ó, a gente já deixou mais pra lá ainda essa sombra que a gente colocou aqui. E agora por cima, gente, lembrando assim que a lei da gravidade é terrível, né? Que conforme a gente vai ficando mais velha, tudo vai indo pra baixo, inclusive o nosso rosto. Pode ver, aquelas pessoas mais idosas assim, que essa parte aqui do rosto, a nossa bochechinha vai caindo, vai ficando até assim, caidinha, né? Então, quando você aplica o iluminador, ó, sabe esse osso que a gente tem aqui, ó? Tem um osso aqui, ó, vai botando a mão aí, que vocês vão sentir um osso aí em vocês. Tá resistindo bem a base da Ruby Rose, hein, gente? Tô metendo o dedão aqui várias vezes e nada tá acontecendo. Então, você vai sentir bem a altura desse osso aqui da sua bochecha, bem abaixo do olho, aqui, ó. E também, no meu caso, nessa direção aqui, ó, podendo dar uma ajudinha. Eu vou iluminar bem essa parte aqui. A partir do momento que eu fiz isso, gente, olha, vocês estão vendo, eu ainda não esfumei, mas só pra vocês verem o brilho. A partir do momento que eu fiz isso, gente, eu chamei completamente a atenção do meu rosto, o brilho do meu rosto pra essa parte aqui. Ofusquei mais ainda o meu contorno, tá vendo? Olha, ficou completamente ofuscado. E além de tudo, eu dei aquela sensação de rosto levantado, sabe? Isso daqui rejuvenesce a gente, deixa a gente assim mais nova e ainda por cima deixa aquele brilho lindo, principalmente pra maquiagem noturna, olha, que faz toda a diferença no toque final da maquiagem. É só aqui, tá, gente? Tem gente que até faz um Vzinho aqui, mas nesse caso aqui, como a luz não ilumina aqui, eu acho que o mais legal mesmo seria nessa parte aqui. Tem gente que pode ter a dúvida, mas quando a gente aplicou o corretivo, a gente também não iluminou aqui o centro do rosto? Por que que a gente não aplica o brilho em toda aquela parte onde a gente aplicou o corretivo pra deixar o rosto mais claro? Porque o iluminador, gente, como o próprio nome já diz, esse que chama mais atenção, ele vai chamar atenção somente para as partes mais altas do rosto e não aquela parte que você quer centralizar, destacar, tá certo? Só nas partes mais altas. E onde seriam as partes mais altas? A mesma do bronzer que eu expliquei pra vocês. Então tem gente que gosta de aplicar o bronzer aqui, que não tem problema nenhum ao invés do iluminador, principalmente quem tem peles negras assim. A única diferença é que ele não vai ficar aquele brilho tão clarinho, ele vai ficar um brilho mais bronzeado, que é a intenção dela, que foi o que ela quis. Queria que esse iluminador fosse mais globeleza, gente, mas enfim. Outro ponto alto, o centro do nosso nariz, que é o que vai mais pra longe, né? Só que, gente, o centro, tá? O centro, que isso aqui vai ajudar aquele corretivo que a gente aplicou aqui no centro, que é a parte onde tem que brilhar, porque se você aplicar no nariz inteiro, já era todo o contorno que você fez no nariz. Então, ó, você aplicou aqui na pontinha do nariz, puf, já vai arrebitar o nariz um pouquinho. E aplica aqui, ó, no centro, com todo cuidadinho, que é para chamar atenção para o centro do nariz. E deixar o seu nariz com aquele aspecto mais fininho ainda. Na testa eu gosto de passar só um pouquinho, tá, gente? Porque apesar da testa ser um ponto alto, que também é uma das coisas que ficam vermelha, né? Quando a gente vai pro sol lá, que chama atenção, então que a luz ilumina, pá! Entendeu? Se a gente passa muito iluminador, principalmente com brilho na testa, aí já dá aquele aspecto de oleosidade ao invés de brilho. A ideia é brilhar e não deixar com aquele aspecto de pele oleosa. O meu queixo, no caso, como eu falei pra vocês que o meu queixo é curtinho e eu gosto daquela impressão de queixo mais comprido, então eu ilumino, vou destacar aqui o queixo. Eu já tinha destacado com o corretivo, agora eu vou destacar também com o iluminador. E tem pessoas, gente, que gostam de destacar aqui também a boca, sabe? Porque como se você fizesse assim, ó. Aí é onde vem a luz, em todo esse centro aqui, ó. Testa, nariz, boca e queixo. Então, como se estivesse fazendo assim, ó. A luz em você, entendeu? Isso aqui. Então, essa parte alta aqui, ó. Que a gente vai destacar. E essa parte alta aqui. Aí quem tem o queixo muito longo, essa parte do queixo aqui é opcional, tá certo? E aí paramos a nossa aula por aqui. Para a semana que vem a gente aplicar o batom aqui e fazer todas as considerações e informações importantes para vocês não esquecerem dessa maquiagem noturna, tá certo, gente? Então eu vou terminar aqui e aplicar o batom rapidinho para voltar e finalizar a aula. Prontinho, gente, meu batom aplicado. Vocês sempre me perguntam, o batom que eu apliquei foi o batom Morgana
da Pausa para Feministas, Bruna Tavares. Ainda vai sair resenha desses batons novos dela aqui de essa semana ou na próxima estourando. E, gente, eu vou entrar em detalhes sobre isso na próxima aula. Apesar do batom ter combinado aqui com a minha blusa, foi sem querer, mas eu gostei, combinou bem. Mas eu escolhi esse batom aqui, gente, pra ele combinar com o meu blush. Mas eu vou explicar pra vocês sobre isso na última aula, não é regra, mas é uma coisa que deixa a maquiagem assim também mais chique e mais bonita, tá? Então eu espero, gente, que vocês tenham entendido essa finalização aí de maquiagem, que vocês podem perceber que enquanto a gente não finaliza, que a gente não aplica o blush, o iluminador aqui e até a máscara de cílios que eu apliquei também, gente, que eu não tinha aplicado, eu deixo pra fazer por último isso, a nossa maquiagem assim, tipo, pá, fica outra, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso na próxima aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam do meu joinha, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. E minhas redes sociais estão todas na descrição, tô sempre por lá também com vocês, tá certo? Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!